A gente muda de assunto para falar do caso do Thiago Henrique, o homem que confessou ser um serial killer de mulheres. Mais uma vez, hoje, saiu do complexo prisional para participar. Era uma força maior do que eu, né? Não tinha como segurar. Mas se fosse possível pedir perdão, mas acho que nem adianta, né? Goiânia é um município brasileiro e segunda cidade mais populosa do Centro-Oeste, ficando atrás apenas de Brasília. E de 2011 a 2014, toda a beleza daquele local cedeu espaço para o clima de medo que agora sequestrava cada uma daquelas ruas. Uma a uma, ao menos 39 pessoas foram friamente assassinadas. O homem responsável por aquelas mortes é Thiago Henrique da Rocha. Também conhecido como o maníaco de Goiânia, Thiago dizia ouvir vozes em sua cabeça que o obrigavam a matar. Em cima de uma moto, e certo de que conseguiria enganar a polícia, o serial killer obedeceu aquelas ordens, tirando a vida de pessoas inocentes que nem ao menos sabiam quem ele era. Thiago Henrique Gomes da Rocha nasceu em 4 de fevereiro de 1988 em Goiânia, Goiás, no Brasil. Ele nunca conheceu o pai biológico e abandonou a família antes de seu nascimento. O garoto, então, foi criado pela mãe com a ajuda dos avós, tendo contato com o padrasto, raramente visto pelos vizinhos. Não se sabe muito sobre sua infância, além de suas próprias alegações dadas à polícia mais tarde. Thiago diz ter sido abandonado por um vizinho quando criança, além de passar por episódios de bullying na escola e desilusões amorosas. Mesmo que esses eventos tenham de fato acontecido, pela natureza dos crimes cometidos mais tarde, é difícil encontrar uma ligação entre esses possíveis traumas e os assassinatos. Esses acontecimentos podem impactar negativamente o indivíduo, mas de forma alguma justificam os ataques realizados por Thiago. Ele foi descrito como alguém bastante tímido, exibindo comportamento antissocial logo cedo. E apesar de suas desilusões amorosas, o jovem se encontrava frequentemente com uma namorada. Thiago também teve um irmão mais novo, por parte de mãe, e casou-se cedo e saiu de casa. Terminando a escola aos 19 anos, ele não ingressou em nenhuma instituição de ensino superior. Ainda morando com a mãe, ele passou por diferentes empregos, com seu mais recente atuando como vigilante em um hospital materno-infantil. Por seus colegas de trabalho, Thiago foi descrito como uma pessoa comum. Ele não apresentava nenhum comportamento estranho ou suspeito. Dentro de sua cabeça, entretanto, as vozes que declarou ouvir falavam cada vez mais alto. E, eventualmente, aqueles pensamentos perturbados venceriam. Em 2011, Thiago fez sua primeira vítima. Um jovem de 16 anos, Diego Martin Mendes, foi encontrado já sem vida, vítima de estrangulamento. As próximas 2 vítimas também foram homens, descritos por Thiago como homossexuais. A polícia investigava os casos enquanto o serial killer passava a matar prostitutas e moradores de rua. Seu modus operandi era bastante caótico, o que dificultou a investigação policial. Thiago vivia sua vida de pessoa comum até que lhe despertasse o desejo de matar, descrito por ele mesmo como vozes em sua cabeça. Ele não conhecia nenhuma daquelas pessoas e também não tinham ligação entre si. Homossexuais eram mortos via estrangulamento, garotas de via facadas e moradores de rua por disparos de arma de fogo. Eram 3 métodos diferentes para 3 perfis de vítimas diferentes. O serial killer escolhia sua vítima pelo local no qual estava. Ao olhar para uma pessoa, se lhe viesse à vontade, ele realizava o ataque. No dia 5 de novembro de 2012, sua imagem foi capturada por uma câmera de segurança pela primeira vez. Ele desce de sua moto e se aproxima de um morador de rua, aparentemente dormindo. Após alguns segundos observando sua vítima, ele revela seu revólver e dispara uma única vez, levando o homem a óbito. Thiago então volta para a moto e foge da cena do crime. Garotas de programa e moradores de rua já foram alvos de outros assassinos em série no passado. Infelizmente, são pessoas geralmente invisíveis na sociedade. Pessoas difíceis de serem rastreadas, adicionando mais uma dificuldade à investigação policial. A falta de motivação para os crimes também tornou-se uma barreira. A primeira ação da polícia era procurar por desavenças ou dívidas que a vítima tinha, para tentar encontrar possíveis suspeitos. Todos esses pontos permitiram que Thiago permanecesse à solta, realizando seus crimes. A mídia já trabalhava com a possibilidade de um serial killer à solta, ainda que a polícia na época não tenha confirmado essa informação. As ruas de Goiânia agora estavam tomadas pelo medo, enquanto o criminoso fazia mais vítimas. Ele ainda chegou a enviar uma carta para a polícia como um ato de desafio. Nesse texto, ele assume a autoria de assassinatos enquanto deixa claro que não será pego. Toda essa provocação pode indicar certo grau de narcisismo e complexo de superioridade. É bastante comum que assassinos em série queiram receber os créditos por seus crimes, ao mesmo tempo que evitam serem pegos. Para eles,
tudo parece fazer parte de um jogo. Completamente alheio ao fato de ter tirado a vida de pessoas inocentes, Thiago agora provocava os agentes. Já acostumado à impunidade e cego pela crença de que era mais inteligente do que a polícia, o criminoso cometeu seu primeiro erro. Nessa mesma carta, a equipe forense foi capaz de coletar algumas digitais, que mais tarde seriam ligadas a Thiago. No ano seguinte, ele foi novamente capturado em vídeo. Encontrando uma mulher na rua, no dia 3 de fevereiro, Thiago desce da moto e dispara contra Lilian Mesquita, de 28 anos. A mulher foi alvejada no peito e faleceu no local. Na grande maioria de seus crimes, nenhum item da vítima foi levado. Agora, o serial killer assassinava apenas mulheres e não mais importava se eram ou não garotas de programa. Todas foram mortas com no máximo 2 disparos de arma de fogo, sempre na altura do coração. Não contente em realizar só assassinatos, Thiago também realizava assaltos à mão armada. Nas imagens desse mercadinho, ele é visto rendendo o dono e uma cliente com o mesmo revólver utilizado em seus outros crimes. Esse local é próximo de onde outras 2 mulheres foram executadas, e foi na tentativa de refazer a rota de fuga do assassino que os agentes conseguiram essas imagens. Thiago tem aproximadamente 1,87 m de altura. Para os investigadores, a forma como ele subia e descia da moto, além da postura para pilotá-la, foram pistas importantes. O tênis, utilizado em mais de um crime, bem como uma de suas mochilas, também ajudaram a polícia. O criminoso ainda realizou um assalto a uma lotérica, deixando mais pistas. O mesmo tênis, mochila e capacete, além da forma de caminhar, apontavam para o principal suspeito da polícia. Entretanto, lhes faltava um rosto. Sabendo que suas imagens provavelmente já estavam em posse dos investigadores, Thiago adquiriu uma capa vermelha para sua moto. Porém, não seria assim tão fácil disfarçá-la. Havia em seu veículo alguns acessórios que a tornavam diferente das outras analisadas pela polícia. O freio a disco, em ambas as rodas, o protetor cromado e o símbolo da Honda em sua parte traseira. Por fim, Thiago utilizava 2 placas diferentes em sua moto, alternando entre elas durante os assassinatos. E foi a forma como conseguiu essa segunda placa que deu aos investigadores a pista final. No dia 13 de abril de 2014, Thiago entrou no estacionamento de um supermercado. Dessa vez, sem o capacete. As características físicas, o tênis e a mochila já indicavam aos policiais que haviam encontrado o serial killer. Thiago para atrás de uma moto e aguarda para ver se alguém se aproxima. Quando isso não acontece, o homem se abaixa para remover a placa do veículo. Em menos de 2 minutos, ele retira o objeto e o guarda debaixo da camisa. Essa mesma placa foi capturada em vídeo durante um dos crimes e constava na polícia como placa roubada. Agora, com o rosto, era questão de tempo até que a polícia o encontrasse. No dia 12 de outubro de 2014, aproximadamente às 2 horas da manhã, Thiago estava em uma lanchonete quando sentiu novamente as vozes em sua cabeça. Ele então levantou-se, seguiu até uma mulher acompanhada por seu namorado e revelou o revólver. Thiago tentou efetuar 2 disparos no peito da moça, mas a arma falhou ambas as vezes. Irritado, ele desferiu um chute no rosto da vítima, subiu em sua moto e deixou o local. Quando a polícia chegou, encontrou algo bastante interessante. As impressões digitais de Thiago em um copo. Como a descrição do suspeito, do veículo e do modus operandi eram muito semelhantes aos do serial killer à solta, aquelas digitais foram comparadas às amostras encontradas na carta de provocação enviada anteriormente. Obtendo uma resposta positiva, aquela era a pista final que os investigadores precisavam. Era dia 14 de outubro de 2014 e a polícia realizava uma força-tarefa com diversas equipes por toda a Goiânia. Em uma dessas paradas, a moto do serial killer foi reconhecida e parada pelos agentes. Thiago estava finalmente preso. Devia ter 7, dormi naquela avenida, né? Meu pai veio uma volta, ali na calçada, em frente ao meu pai. Aí desci da moto, saí. Dentro da delegacia, ele confessou seus crimes. Seu primeiro interrogatório durou aproximadamente 6 horas. Nele, Thiago declarou ter assassinado 39 pessoas, mas mudaria esse número para 29 no futuro. De qualquer forma, a polícia conseguiu ligar ao homem ao menos 38 casos de homicídio. Em sua casa, foi encontrada a arma de fogo utilizada em seus crimes. Além disso, diversos outros itens também foram recolhidos. A faca utilizada em seus primeiros ataques, roupas, placas da moto, tênis e mochilas. Thiago foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial, um termo para descrever a psicopatia. Ele não demonstrou nenhum tipo de remorso durante seus interrogatórios e, por vezes, até parece debochar da situação. Ao descrever os crimes, ele se referia às vítimas por números, ao invés de nomes.
Além da tentativa de distanciar-se da imagem de assassino, isso também demonstra o processo de despersonificação de outra pessoa, indicando que Thiago via suas vítimas como objetos. Por conta da psicopatia, ele não é capaz de sentir empatia, permanecendo completamente alheio a toda a destruição que causou. Boa tarde. Thiago, Não vou falar com a criança, não. esse é o seu interrogatório. Eu preciso saber se você quer responder as perguntas, se a empresa sair, se você fala, ou você vai querer manter o silêncio. Essa é a forma como o serial killer se comporta quando contrariado. Ao ser surpreendido pela imprensa, ele se nega a responder as perguntas. Thiago não parece temer as câmeras, visto que deu entrevistas para a TV no futuro. O problema aqui parece ser que ninguém tenha lhe avisado sobre elas, como se ele precisasse ser consultado ou algo do tipo. Thiago é um homem extremamente inteligente, manipulador e observador. Ele tem pleno controle de suas faculdades mentais e sabia exatamente o que estava fazendo durante seus crimes. Mesmo que a imprensa saia, você vai ficar calado. Eu preciso te ouvir. Mesmo que ela saia, você vai ficar calado. A acusação aqui, Thiago, é de 2 roubos da lotérica de intimidação. Então, mesmo que a imprensa saia, você vai permanecer calado. É Eu tinha isso? falado antes, né? Thiago, sair todos você fala? Não, porque já começou errado, né? Eu tinha falado antes. Não tá gravando, não? Não tá gravando? Eu consto depois por escrito. Então, é o que você disse na delegacia. Isso. Lá você confessou. É isso? Ou você não quer falar nada? Você tem direito de ficar calado. É um direito que a lei te assegura. Só que eu preciso que você me responda. Sim ou não? Mas eu preciso que ele me fale. Depois eu tiro ele e não falo, não adianta. Eu fico negociando com ele, perdendo meu tempo. Vai ficar calado então, Thiago? Então você já pode acompanhar os policiais, né? Você tem que ter o... Vou gravar nada? Não é que quer ficar calado. Acho que não precisa. Se o pessoal sai daqui de gastar só a frase de pular Fique mais atrás, porque aqui talvez é uma questão de segurança, eu acho meio perigoso. Então, Mariana, liga, eu faço as perguntas, ele responde. Para mim, o que ele falar, está decidido. Ele tem o direito de permanecer calado. Começou errado, né? Agora tá gravando, pode gravar assim. Thiago, você vai querer falar? Vai querer responder as perguntas? Nenhuma. Nem se a imprensa sair. Calado. Você praticou esses roubos? Já falei, você tem o direito ao silêncio, tá? Só responda as perguntas se quiser, sem não prejuízo para sua defesa. Você foi autor desses roubos? Na delegacia você confessou. Silêncio, né? Não quer responder? Vou usar essa pergunta urgente. O seu nome é Thiago Henrique Gomes da Costa? Ou é da Rocha? Da Rocha. Você é casado? Solteiro? Não convive com ninguém? A sua profissão é vigilante mesmo? Você é natural de Goiânia? Sim. Nascido em 4/2 de 88? A sua idade, qual é? Não quis responder. A sua mãe é... Confere? O seu endereço é rua... Não quis responder.
matéria você estudou? Você quer responder? É usuário de drogas? Não quis responder. Você tem algum? Não, são perguntas. Ele fez? Aqui você assina pra mim? Thiago, ou me assina? Não está encerrado, você pode acompanhar os policiais. Muito obrigada. Pode acompanhar os policiais. Essa consta no termo depois, que ele é doutor de direito do ciência, não quis responder nenhuma pergunta. Só disse que começou tudo errado, mas você quer falar por que começou errado, Thiago? Pra gente entender suas razões? Então você é doutor de direito do ciência, tá ótimo. Vai dispensar. Obrigada a vocês. Em outro de seus interrogatórios, Thiago permanece de cabeça baixa e evita contato visual durante todo o tempo. Suas respostas são curtas e objetivas, claramente orientadas por seu advogado. Ele descrevia a vontade de matar como irresistível. É estranho como agora, algemado e cercado por policiais fortemente armados, ele pareça capaz de controlar esse ímpeto. Talvez sua mais famosa entrevista concedida a um programa de TV seja também o material mais interessante para se analisar. Antes que a conversa tivesse início, Thiago pediu para que as câmeras fossem trocadas de lugar, bem como a retirada de um dos auxiliares do programa. Ele entende bem qual é a moeda de troca e sabe que o programa cederá aos seus pedidos para receber as suas respostas. Thiago faz isso como demonstração de poder. Fazer com que os outros obedeçam, ainda que em coisas pequenas, dá início ao seu processo de manipulação. Ele coloca a si mesmo como autoridade, ainda que em verdade não tenha nenhuma. Durante essa conversa, ele declara estar em processo de conversão espiritual, procurando a Deus. Não é possível dizer se isso é verdade ou não, mas de qualquer maneira, pode ser entendido como uma forma de ganhar empatia, algo que ele nunca demonstrou enquanto realizava seus crimes. Assim, pedindo pra não filmar depois. Esse pedido, que se destaca justamente por não ser comum, faz com que a imagem foque ainda mais nas costas de Thiago. É provável que ele soubesse disso. A entrevista já havia sido gravada e ele não tinha mais sua moeda de troca. Não havia motivo para que sua solicitação fosse acatada dessa vez. E ela não foi. O que pode ou não fazer parte da manipulação do serial killer, uma vez que essa filmagem provavelmente já seria feita de qualquer forma. Após uma série de audiências, Thiago Henrique Gomes da Rocha foi julgado culpado por homicídio, assalto à mão armada e porte de arma ilegal, sendo condenado a uma soma de 684 anos de regime fechado. Na época de sua sentença, o período máximo permitido por lei era de 30 anos em regime fechado. Atualmente, esse período mudou para 40 anos, ainda que não influencie no caso de Thiago. Dentro da prisão, ele é um dos internos que mais recebe cartas de mulheres apaixonadas. Esse é um fenômeno conhecido como hibristofilia. Essa é uma parafilia que atinge principalmente mulheres, despertando nelas uma forte atração por delinquentes e autores de crimes violentos. Muitos outros assassinos em série também já passaram por esse nível de assédio, incluindo o maníaco do parque. No caso de Thiago, a escolhida foi Jéssica Alves dos Santos. Eles conversavam apenas por carta, apesar de conversarem sobre casamento, o pedido oficial nunca foi enviado às autoridades do presídio. Com a pena máxima sendo de 30 anos para esse caso, é possível que Thiago seja devolvido à sociedade em 2044. Teoricamente, antes de ser libertado, um criminoso dessa natureza deveria passar por uma nova avaliação psicológica para que a decisão fosse tomada, se seria solto ou enviado a um manicômio judiciário por tempo indeterminado. Entretanto, recentemente, o encerramento dessas instituições foi decretado pela Justiça. As autoridades ainda discutem o que será feito nesses casos. E isso gerou algumas preocupações em especialistas. A psicopatia não tem cura e sujeitos com essa condição têm se demonstrado irrecuperáveis. O medo é de que indivíduos perigosos, como Thiago, por exemplo, voltem a cometer novos crimes se devolvidos à sociedade. Hoje, aos 35 anos de idade, Thiago Henrique da Rocha permanece encarcerado na Unidade de Segurança Máxima, Núcleo de Custódia de Aparecida de Goiânia, enquanto aguarda pelo fim de sua pena.